A nova ordem mundial está estruturada em 3 pontos. Há muitos anos eu ouvia falar isso. Um único governo, uma única religião e uma única moeda. Eu tenho recebido no WhatsApp coisas assim apavorantes. O objetivo dessa palavra é que vocês não fiquem ignorantes ao acontecimento das coisas. Isso é uma realidade, a nova ordem mundial. Mas que vocês não vivam apavorados, como se Deus estivesse à mercê da nova ordem mundial. Aliás, a nova ordem mundial acontecerá com a permissão de Deus. Senão ela não aconteceria. Então, deixa-me falar para vocês, porque no texto que eu vou, um dos textos que eu vou ler, eu vou dizer, não deixem fazer isso contigo. Não aceitem isso na sua vida. E vou usar a Bíblia para encorajar. Mas então como é que eu vou fazer? Não vai fazer. É confiar em Deus. Vamos perder muitas coisas gostosas, mas é preferível do que perder a comunhão com Deus. Pior, ficar na mira da ira de Deus. Amém? Um novo governo. Vai se levantar alguém. O diabo está preparando um anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja. Vai haver um homem aplaudido, adorado, alguém para governar o mundo. E ele vai ter a brilhante ideia, maravilhosa, de que para que haja paz, é importante que todo o universo, todo o planeta obedeça os novos decretos. Uma nova religião, porque muitas religiões estão dando confusão, está dando briga, né? E essa coisa de cada um ter a sua, ofende aquele que não tem a nossa religião. Então vai ser determinado uma nova religião. Você não vai poder adorar Jesus. Assim como o adepto lá do budismo não vai poder mais adorar o Buda. É uma religião só. E uma nova moeda. Vocês estão ouvindo falar em tal de chip. O chip. Tem uma matéria na internet que eu recebi de pessoas que eu estou vendo que estão assim levando a um extremo esse negócio. E o homem fala, todos vão ser chipados. Mas e quem não quiser? Quem não quiser não pode comprar, não pode vender, não pode entrar, não pode sair, não pode viajar, não pode nada. Por quê? Porque é só apresentar a mão e o scanner vai ler o chip que está debaixo da sua mão. Uma vez conversando com um colega de episcopado num voo para Recife, ele falou, você acredita nisso? Eu falei, eu acredito porque isso está escrito. Isso não é invenção de gente aloprada, doida, não. Isso está escrito. Não é um boato. Não é um boato inconsequente. Não é uma teoria da conspiração. Porque está escrito na palavra de Deus. Nós vamos ter que ficar de pé e dizer, eu sou de Cristo. Ou eu nego a Cristo. Vai chegar essa hora. Aí eu já chego à conclusão que não vale mais tanto viver. Eu hoje estou falando com pureza de alma. As pessoas crentes em Cristo que estão partindo para a glória, para mim, elas são premiadas, bem-aventuradas. Enfrentaram lutas, desertos, tribulações, mas não serão colocadas nessa... Tem que decidir. Isso é fato. Isso já aconteceu outrora. Isso acontece hoje. Não numa escala mundial total, mas em determinados pontos do planeta. É só você pegar certos países árabes, países islâmicos.
você vai ver crente sendo torturado, perseguido, perdendo seus direitos na sociedade. É aí que a gente vai ver quem realmente é do Senhor. Mas isso não pode ser motivo de tensão, de tristeza, mas de fé, de esperança, de coragem, que Paulo fala a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem que ser um momento em que nós precisamos todos os ensinamentos que nós aprendemos, tudo que foi pregado para nós, tudo que nós lemos na palavra de Deus, é a hora crucial de se colocar em prática. Será o momento de se confiar no Senhor. Deus nunca saiu do controle. Deus nunca sairá do controle. Algumas superproduções exageram em alguns pontos, né? No início da minha conversão, eu vi muitos filmes desses deixados para trás, etc, etc. Existem certos extremos ali. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Eu estou trazendo essa palavra, essa mensagem, para que você lembre de que você tem um Deus que está no controle de tudo e tem a palavra final. Fala para quem está ao seu lado: o Senhor é quem tem a palavra final. Isso não quer dizer que Deus vai nos permitir viver uma certa liberdade que a gente já não tem, principalmente aqui no Brasil. Mas isso não pode ser motivo para a gente se enclausurar e ficar com medo do inimigo. Tem que ser um momento, comece a anotar as mensagens, comece a ouvir os ensinamentos que você vai precisar. Nós vamos precisar dos ensinamentos. Será a hora para a gente mostrar até para nós mesmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, a nossa confiança, e se realmente a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Nós temos ouvido, eu tenho lido muito, essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aí está no presente, porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia e lê-se a expressão, Deus está falando com a gente, está nos alertando. Quem é crente, prudente, temente, sábio, sensato, liberto e respeita e valoriza tudo pertinente ao Senhor, essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, significa que a pessoa ouve, presta atenção, não desperdiça o que o Espírito está falando ou já falou. Segundo, essa expressão significa que quem é crente, prudente, temente, sábio, sensato, liberto, respeita e valoriza tudo pertinente ao Senhor, não discute, não resiste e não procrastina e nem desobedece às ordens do Senhor. Veja a mensagem hoje de manhã, parece uma coisa de nada: desce depressa. Isso é muito importante. Zaqueu não podia dizer para Jesus: me dá 5 minutos. Nós não podemos, ao ler a palavra, procrastinar naquilo que está chamando a nossa atenção. A gente tem que fazer depressa. O Senhor está esperando uma reação depressa, porque o tempo está passando. É hora de nos libertarmos de todas as coisas possíveis, porque vai ser uma hora que será arrancada.
Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, ela é para os crentes prudentes, tementes, sábios, sensatos, libertos, que respeitam e valorizam tudo pertinente ao Senhor, que ouvem a silenciosa voz de Deus, que faz barulho através das Escrituras. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu ouço um barulho muito grande. Está dando para entender isso que eu estou falando? No quarto, lá no meu Valdejaboque, uma não ouve nada, mas eu ouço um barulho muito grande, porque ao ouvir a voz de Deus, lendo as Escrituras, Deus está falando de acordo com a instrução, Ele está dando uma certa entonação, e a gente precisa aprender a ler a entonação de Deus. O tempo está ficando difícil. Nós temos alguns aconselhamentos. Bom, aí a pergunta que não quer calar é: nós temos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz? Essa voz silenciosa, a voz de Deus que faz barulho através das Escrituras, ou seja, tem ouvidos espirituais, porque ouvidos naturais todos têm. O que eu quero dizer? Quem tem apenas ouvido natural, ouve a pregação, mas não ouve o que o Espírito está dizendo na pregação. Deu para entender? Quando eu estava preparando esse esboço, me veio a pergunta que não quer calar. Nós temos ouvidos espirituais? Nós temos algo que nos faz ser pessoa espiritual? Nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo ou já disse ao longo da nossa vida cristã? Será que eu guardei os ensinamentos que o Espírito disse ao meu coração ao longo deste tempo? Você está guardando os ensinamentos, você está ouvindo o que o Espírito está dizendo em cada pregação, em cada leitura? A gente deve ficar apavorado se essa nossa vida com Deus está deixando a desejar. A gente deve ficar sem paz se por acaso a nossa leitura bíblica é pro forma. Quando eu leio, eu releio, eu medito, que significa faço um balanço da minha vida de acordo com aquilo que eu estou lendo, e peço a Deus para me ajudar a colocar aquilo em prática. Nós temos ouvidos espirituais, e se nós temos ouvidos espirituais, nós estamos ouvindo, porque o ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não está nos informando que a gente tem que só ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, significa precisa descer depressa do seu cômodo. Precisa obedecer já. Vidas precisam ser corrigidas. Direitos que nos damos precisam ser cortados. Deveres que não estamos tendo responsabilidade, precisamos correr atrás. Existem vários versículos de aconselhamentos com recompensas que estão no próprio Apocalipse, no livro de Apocalipse, falado para a igreja. Quando a gente lê 7 cartas para 7 igrejas, não, eu ensinei isso no estudo do Apocalipse, não é necessariamente para uma igreja geográfica. Mas cada igreja tem um pouco das 7 igrejas, destas 7 igrejas da Ásia. Quando a gente lê as 7 cartas enviadas para aquelas 7 igrejas, a gente pensa que
a Esmirna era assim, mas a de Éfeso não era assim, não. Cada uma tinha um pouquinho da outra. Em algumas a coisa era mais intensa. Está dando para entender? Amém. E aquelas cartas serviram para todas as igrejas, desde aquele momento até o último dia, até o dia que Jesus voltar. Então, nestas cartas, quando o Senhor aponta o dedo e diz, isso aqui eu não estou gostando em você. Nestas cartas tem aconselhamentos e tem recompensa. Não tem uma igreja que não tenha recebido um aconselhamento com recompensa. Aí dá um sorriso, estão parecendo que estão no funeral. A mensagem é boa nova, gente. Estão prestando atenção no que o Espírito diz. Vamos lá, vamos para a Bíblia, porque não adianta ficar filosofando. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Deixa eu abrir a Bíblia, porque eu peguei só o texto que eu vou dos aconselhamentos, mas eu quero botar ao lado aqui essa carta para Éfeso. Nessa carta para Éfeso, o Espírito diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então veja, não era só para a igreja de Éfeso. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está onde? No paraíso de Deus. Então só está no paraíso de Deus. A árvore da vida, tanto que a gente aqui fora morre. Fora do paraíso a gente morre fisicamente. Pode sentar. Nesta carta para os Efésios, ele apresenta aqui coisas boas que ele viu na igreja. Eis que eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O Senhor está vendo tudo que a gente está fazendo. Veja a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e ou não são, e tu os achaste mentirosos. Sabe aquelas pessoas que não aceitam homens que se intitulam, quando fala apóstolo aqui, não está falando necessariamente de ministério, está falando de líderes e ministérios espirituais. Não é uma coisa ruim a gente resistir quem se diz que é, mas não pratica nada do que deveria praticar. Essa igreja tinha isso, e ele diz no versículo 3, sofreste e tens paciência. Mesmo sofrendo, tu tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quantas pessoas há 30 anos, 40 anos estão servindo a Deus, mas não param de servir a Deus? Mas ele diz, tenho porém contra ti, você tem um probleminha. Tudo isso que eu estou te falando, você está fazendo, mas o primeiro amor, você não tem mais. Eu só vou ler a carta inteira, só essa primeira, as outras eu vou no ponto, por causa do nosso tempo. E aí ele dá um conselho. Lembra-te, pois, de onde caíste. Você ia tão bem. Mas chegou um momento que você deixou de amar como amava, continuou fazendo as coisas corretas moralmente, mas você perdeu o amor. Fez até tudo certo, mas fez sem o amor. Lembra onde você caiu, lembra onde você parou. Volta lá naquele momento que eu vou te ajudar, quando ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, é muito grave ouvir o Espírito e não se arrepender. É muito grave.
Porque eu não acredito que quem tem experiência com Deus insiste em não se arrepender. E aí vem a recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é uma coisa só de Éfeso. Esse conselho, essa recompensa vale para as igrejas. As advertências valem para as igrejas, seja ela qual for, em que lugar ela estiver. Ao que vencer, ou seja, a luta não acabou, o jogo não terminou. Ainda que conquistemos coisas materiais, o tempo não chegou ao fim. Ao que vencer, significa de que todo dia precisamos ficar de pé, preparados para uma luta, tentações, traições, decepções. Ora a gente está alegre, de repente um raio cai que nos coloca tristes, mas não é para desanimar, é para sacudir a poeira. E se ficamos mutilados, continuemos de pé, mesmo faltando um braço, uma perna, espiritualmente falando, porque nós temos que chegar lá. Amém. Fala para quem está ao seu lado, você tem que chegar lá. Ao vencedor, em outra versão, ao que vencer, ao que conseguir chegar, ainda que com sofrimento, cansaço, luta, batalhas e até perdas materiais, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Por que Deus expulsou Adão e Eva? Porque eles não poderiam continuar lá, porque eles desobedeceram e a sentença era: vocês vão morrer. E se eles continuassem neste paraíso, eles continuariam vivos, pecando. Quem não tem Cristo está morto. Nós que tivemos um encontro com o Senhor igual Zaqueu, nós morremos e nascemos de novo. E estamos numa corrida, como Paulo fala, para entrar neste paraíso. Amém. Paraíso de Deus. Quem tem ouvidos espirituais, ouve obedecendo. Não ouve procrastinando. Dando um tempinho. Não, isso aí eu vou consertar um dia. Não, isso aí eu vou parar. Joga fora. Quando Jesus disse: teu olho pecar, bota um tapa-olho nele. Não adianta botar um tapa-olho, porque você vai ficar igual a mulher de Ló, querendo ver. A solução é arrancar. Mas eu não aguento. Arranca pela raiz, arranca. Quem tem ouvidos espirituais precisa ouvir obedecendo. O que significa que nós estamos ouvindo o que o Espírito diz, é a nossa obediência. Para a gente poder se alimentar da árvore da vida, árvore abundante, árvore eterna que se encontra no paraíso de Deus, que Adão e Eva foram expulsos. Nós não vivemos no paraíso. Razão pela qual nós choramos, nós sofremos, nós cansamos. Às vezes bate um desânimo, né? Às vezes a gente fala: eu não vou conseguir, meu Deus. Por quê? Porque a gente não está no paraíso. O paraíso vai acontecer. Fala, o paraíso existe. E ele vem nos buscar para esse paraíso. Você que já viajou, você sabe como é complicado viajar. Há uma tensão antes. Você tem que preparar a mala. Aí você tem que pensar no clima, na roupa que você tem que levar. Você hoje tem a preocupação de quantidade
não pode passar de 23 quilos a bagagem que vai ser embarcada, não pode passar 10 quilos a bagagem de mão. Olha, é um tumulto emocional. Tem que levar remédio, vou ficar tantos dias, tem que comprar 30, 60 remédios, meu Deus, tem que administrar essa necessidade de remédio, de pressão, de glicose, administrar, e ainda aquela coisa, e se a minha mala perder, extraviar? E acontece isso, não é não, Léo? Então a gente pensa na viagem, mas a gente paga o preço, sabe por quê? Porque a gente vai chegar na Disneylândia, a gente vai chegar lá na Europa, e aí o negócio é chegar lá, não importa se nem dormiu direito. Glória a Deus! Não importa se a gente teve que mucar, mala. Agora as malas estão modernas, mas em 1900 e algumas abobrinhas, a mala era um negócio complicado, né? Não tinha rodinha. E outras que lançaram com rodinha, elas não viravam. Então hoje você bota a mala assim, vai, ela vai rodando para você e tal. Esse é o antes que está nos esperando e que nós vivemos para essa viagem para o paraíso de Deus. Vida que não acaba. Hoje, pela primeira vez, eu peguei um Uber e eu vim sob tensão. Não sei por quê. Eu pedi perdão a Deus se eu tive preconceito contra o motorista. Mas eu vim com tensão. Eu vim tensionado e, olha, eu nem olhei o celular, guardei o celular, peguei minha carteira, botei no bolso. Passou um filme na minha cabeça e eu falei, não quero ver esse filme agora não. E comecei a clamar pelo Senhor. Esse é o momento que a gente vive, a vida que a gente vive, não tem como ser diferente. E você não vai conseguir melhorar. E estou falando isso para você entrar nessa velocidade para essa viagem. No paraíso de Deus. Vamos lá para o segundo texto, Apocalipse 2:11. O que está escrito em Apocalipse 2:11? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, primeiro aconselhamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ele falou aos Efésios. E aí vem a promessa, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Não vão passar fome e não vão morrer mais, porque nós vamos viver eternamente. Novamente vem um conselho. Olha, não vou entrar no detalhe, você lê durante a semana. E ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor tem que vencer. Não pode empatar. Tem que vencer. Paulo disse aos romanos, nós somos mais do que vencedores. Então, é mais do que vencer. E isso Deus prometeu para nós. É Deus quem está no controle. Mas nós precisamos parar de gostar do mundo, das coisas do mundo, e gostar das coisas do céu. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos espirituais e ouve obedecendo, é um vencedor que não sofrerá nenhum dano da segunda morte pelas seguintes razões. Porque morreu a primeira morte. Ou você vai morrer a primeira morte, que está simbolizada pelo batismo nas águas, ou você não morre essa primeira morte e você vai morrer eternamente. Porque aquele que morre pelo batismo nas águas, ele não passa pela segunda morte. Deu para entender? O vencedor não sofrerá nenhum dano por causa da obediência ao batismo nas águas. Ele não sofrerá dano da segunda morte, porque ele vai ser levado para cima e não para baixo. Ele não sofrerá nenhum dano da segunda morte,
Porque não morre mais. Você não morre mais. Fala para quem está do lado, você não morre mais. Fala, você já morreu. A segunda morte é para quem não teve a primeira morte. Porque já está morto. A gente nasce morto. E se a gente não entra no circuito de Deus, a gente vai passar pela segunda morte. Então, quando a gente se batiza, a morte já não tem mais efeito sobre nós. Quem tem ouvidos espirituais e ouve obedecendo, vamos lá em Apocalipse 2,17. Eu quero dizer em cima do versículo 11 do capítulo 2 o seguinte: todo o mal que o diabo planejar, toda perseguição, por mais furiosa que seja, não vai te danificar. Creia nisso e encare a realidade assim. Quem tem ouvidos espirituais e ouve obedecendo, Apocalipse 2,17. O que está escrito na sua Bíblia? Em voz alta, já. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dará-lhe o maná escondido. Espera aí um instantinho. O maná escondido. Quando a gente ouve e lê a palavra maná, o que a gente pensa? A provisão de Deus abundante no meio de um deserto. E esse maná ninguém conseguirá desfrutar, porque é escondido por Deus, só para quem é vencedor. Por isso, veja bem, gente, a maneira como estão nos passando através das imagens, vídeos, que o fim do mundo, as perseguições, a gente fica apavorado, como se Deus nos jogou fora da proteção dele e que se dane. Não é assim. Tem conselhos e promessas que são maravilhosas. E nós temos que nos concentrar em todas estas promessas. Maná escondido. O que mais que está escrito? Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha estive um novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós recebemos uma pedrinha. Salmo 118 diz que ele é a pedra angular. Paulo fala isso também. Essa pedrinha que está falando, sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Que nome é esse? O nome poderoso do Senhor. O nome que está acima de todos os nomes, o qual ninguém conhece, exceto quem? Você recebeu Jesus? Então você sabe qual é o nome que está escrito na pedrinha. O mundo não sabe. E aí tem que se desesperar. Nós precisamos pegar esses ensinamentos, trazer para o nosso coração e falar, quando estiver na hora, meu Deus, eu nunca mais vou sofrer, meu Deus, eu vou ser, o Senhor tem provisão para mim, meu Deus, eu vou viver eternamente. Não se deixe levar pelos momentos que vão passar de tribulação, porque a eternidade nem se compara com estas coisas. Vamos continuar. Darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem tem ouvidos espirituais e ouve obedecendo, vamos lá, Apocalipse 2:26. Você já reparou que aqui não tem aconselhamento e nem promessa para quem empata. É só para vencedor. Vamos lá, Apocalipse 2:26. Já. Opa. Ao vencedor que guardar até quando?
as minhas obras. Aí a pessoa diz, eu já estou velho, eu vou dar um tempinho. Eu conversando com um bispo lá em Nova York, ele falou, não, eu já contribuí muito para o Evangelho. Aí eu não quero falar isso não. O pastor que me honrou, teve um almoço comigo, ele falou assim, puxa vida, o senhor não estou lhe chamando de velho não. Eu falei, mas eu sou. O senhor ainda está com pique fazendo projetos e planejando coisas, eu estou. Eu quero. Então, não entra nessa ladainha, eu estou velho. Ah, mas eu já estou com dor nos quartos, na sala, na cozinha, no banheiro. Não entra nessa ladainha, não. Queira viver para o Senhor até o último dia da sua vida, de acordo com as condições que Ele dá, e para de reclamar. Fala para quem está ao seu lado, para de reclamar. Aponta o dedo assim, pode apontar o dedo, aponta. Para de reclamar. Que reclama-se tanto que a gente desonra a Deus e a gente às vezes não percebe. Às vezes eu tenho uma limitação que o outro não tem, aí eu fico olhando para o outro. Olha quantas bênçãos Deus fez na minha vida, olhe para quantas bênçãos o Senhor fez na sua vida. Olha a sua casa maravilhosa de 1 metro por 1 metro que você tem, louve a Deus por essa casa de 1 metro por 1 metro. Tem gente que não tem casa, a gente passa na rua, vê gente dormindo nas calçadas. Caramba! Para de falar mal da goteira da sua casa, bota um isopor lá, bota uma madeira lá, vai consertar aquilo. Mas não fala mal da sua casa, do seu aconchego, não. É pecado contra Deus. Não fala mal da sua comida, não. Tem gente que não está podendo comer nada. Onde é que eu estou? 2,26, onde que eu parei? Até ao fim as minhas obras. E... Caraca, né? Autoridade sobre as nações. Gabi, cadê a Gabi? A Gabi subiu. A Gabi, eu acredito que ela falou como uma profeta, uma profetisa. Ela disse, a Europa vai ser incomodada. Eu levei a sério. O problema é que eu acredito nas coisas. Eu estou levando a sério. Eu estou acreditando. E a Gabi, sem falar nada. E olha aqui, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não está falando de Jesus, isso aqui é carta para a igreja. Escreve para as igrejas, parará. Isso aqui é para a igreja, isso aqui é para você. Quem sou eu ter autoridade sobre as nações? É por isso que você não vai ter. Você já se diminuiu igual os 10 quando voltaram de espiar a terra. Quem somos nós? Somos como gafanhotos. Acredite e deixa Deus realizar. Amém. Fala para quem está ao seu lado, só tem que crer e deixar Deus realizar. Tem que sair do nível de entendimento intelectual, tem que ir para a fé no coração. Amém. Porque a boca confessa o que o coração está cheio. O que mais que está escrito aí? E, versículo 27. Concede de fé a liberar. E a realizar como se fosse objeto de barro. Bispo, como que vai ser isso? Não sei. Mas está escrito que vai acontecer isso. Eu também estou doido para ver como é que isso vai ser. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-me ainda a estrela da manhã. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você não é pouca coisa. E de repente, aquela nação babilônica, não, de repente não, é isso. Ela não teve autoridade para calar Daniel cheio de autoridade. Olha Apocalipse nos trazendo o que pode acontecer conosco, o que já tinha acontecido no passado. Até porque Apocalipse
é um livro cheio de profecias de Daniel e de Ezequiel. O rei Nabucodonosor, que era temido e todo mundo ficava caladinho, não conseguiu calar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Acaba com eles, joga na cova dos leões. Os leões fecharam a boca. Joga esses 3 na fornalha, aumenta 7 vezes mais o fogo. O fogo não conseguiu queimar nenhum deles. Esses caras estavam cheios de autoridade sobre nação. E a nação poderosa da época. Então, é possível ou não é possível isso que está escrito aqui? Para Deus tudo é possível. A gente só fala para quem está falando, tu só tem que crer, o resto é com Deus. Quem tem ouvidos espirituais e ouve obedecendo Apocalipse 3:5. Vamos lá, Apocalipse 3:5. Aí você tem que abrir a Bíblia mais rápido, o tempo está passando. Vamos lá. Já? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Um momentinho só. Não vai entrar de calça jeans rasgada. Não vai entrar com calça apertadinha lá no tornozelo. Eu estou me reportando à moda em que pessoas cabeçudas, no sentido negativo, impõem à população. Infelizmente, pessoas aceitam e compram e fazem ficar badalado o estilista ou... Como é que eu vou chamar isso? Vestiduras brancas. Lógico que aqui está falando de pureza, né? Mas o que o pai do filho pródigo fez quando o menino veio lá embaixo? O que ele providenciou? Eu fui ver o preço de umas calças sociais e cheguei numa loja. Eu amo linho. E eu falei, eu estou querendo comprar uma calça social. Você tem calça de... Aí eu me lembrei que eu queria uma calça de linho. Aí eu falei, tu tem calça de linha? Minha? Ah, tenho sim. Aí me levou lá para a bancada. Aí peguei, falei, que troço gostoso. A menina riu. Eu falei, é muito bonito isso. Aí eu falei assim, fala baixinho. Quanto custa? Ah, tá barato, R$ 1.500. Tu achou caro? Não. Agora imagina as vestimentas que o nosso Deus vai colocar sobre nós. Eita glória! Qual é o versículo todo? Qual? 3:5. 3:5? 3:5. Vestiduras brancas. Essa é outra promessa. Não vai entrar de qualquer maneira. O pai, quando viu aquele filho vindo todo rasgado, todo sujo, todo fedendo, traz as roupas, traz as sandálias, traz o anel. Porque a casa do pai era uma casa limpa. A casa do pai era uma casa de nobre. Não pode entrar sujo. O pai abraçou ele sujo. Mas o pai falou, não, eu quero que você volte a viver como eu planejei você viver. Amém. Glória a Deus. Continuando, e de modo nenhum... Apagarei o seu nome do livro da vida. Você já reparou que Deus está dizendo que de modo nenhum. É isso que os arminianos não aceitam, eles ficam doidos com isso, né? Eles têm que dar uma explicação, porque Deus está dizendo que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Jesus vai ficar de pé, olha a honra, ele vai ficar de pé, ele vai falar para o Pai, Lourdes, eu salvei na cruz e ela se confessou arrependida e ela
pediu perdão dos pecados e ela acreditou em mim, ela confiou em mim. Gente, é por isso que é a eternidade, que imagina tantas coisas que a Bíblia fala. Deus, o Senhor Jesus dizendo, eu confessarei o seu nome. Está no singular. Não está dizendo os seus nomes. Isso vai ser histórico, escatologicamente. Os nossos nomes serão confessados pelo Senhor Jesus diante do Pai e dos anjos. Os anjos vão ficar doidos. Porque vai ter anjo lá que tirou a gente de cada enrascada. Tirou a gente de cada situação. E o nosso nome aqui é confessado diante do Deus eterno e soberano. O que mais? Quem tem ouvidos, ouça. Agora ouça atentamente esses conselhos, ouça atentamente estas promessas e pare de ficar com medo. Quem tem ouvidos espirituais e ouve obedecendo, Apocalipse 3, 12 e 13. Vamos lá, rapidinho, já. 3, 12 e 13, já. Ao vencedor, falei coluna do santuário do meu Deus. Para que serve uma coluna? Pode ser para duas coisas. Para segurança e para decoração. Amém? Será que a pergunta, que não quer calar, está falando de coluna aqui, né? Ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus. Será que o santuário de Deus precisa de nós para ser seguro? Não. Mas nós seremos colunas decorativas. Nós estaremos na casa do Senhor, decorando o ambiente. Meu Deus do céu, com vestiduras brancas. Fala, não vai poder ir com calça jeans rasgada. Vamos adiantar, rápido. Coluna do santuário, meu Deus, e daí jamais sairá. Será que vai ter alguém que vai querer sair? O que mais? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Meu Deus, olha como é que o nome é algo importante. Zaqueu tinha um nome que tinha um significado bonito, mas a vida não condizia com o seu nome. Nós vamos ter um nome que vai condizer com a nossa vida real. Capítulo 3, 21, vamos lá. Apocalipse 3, 21, já. Pegou tudo desencontrado. Agora vamos direito, todo mundo junto, já. Espera aí. Trono. Quem senta em trono? Ou seus filhos. Tu vai sentar no trono, irmão, hoje. Sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Pai está no trono, o Filho sentou no trono do Pai e nós vamos sentar no trono do Filho que está sentado no trono do Pai. Meu Deus. Levem isso a sério. Primeira advertência importante. Eu não vou ler o texto todo, está em Mateus 24, 36. Lá diz que nos dias de Noé, as pessoas não viveram alertas, não viveram com cuidado. Aí ele diz assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Está errado comer e beber? Não. Mas está falando, se entregou aos prazeres, às necessidades e não prestou atenção na promessa de juízo. Tem crente que está comendo e bebendo, casando, passeando, aleluia. Tem nada de errado nisso. Mas quando Jesus fala sobre isso, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e aí veio o desespero total.
Está Mateus 24, 36 a 44. Primeira advertência. Não estamos em tempo para nos rechalar e esquecer de como o mundo está andando e indo, qual a direção que o mundo está indo. Coma, beba, viva a sua vida familiar, passeie, mas não esqueça de onde o mundo está indo. Não dê um blackout na sua mente e coração como se eu vou melhorar, vai acontecer. Não vai acontecer isso, me perdoe. Não vai ter melhora. Não existe isso, isso é mentira. Isso é ilusão. Só no paraíso de Deus. Aqui embaixo não. Segunda advertência, Apocalipse 13, 16. Vamos lá, está acabando já. Falta pouquinho. Mais meia hora. Segunda advertência, Apocalipse 13, 16. Agora é que é a coisa que a gente tem que abrir os olhos. Acharam? Amém. Senhor, dá paz a cada coração, que estou vendo alguns semblantes inquietos. Apocalipse 13, 16. A todos os pequenos e os faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita. Cadê? Onde é que eu estou, meu Deus? Ou na mão ou na fronte. Continua, 17. Para que ninguém possa comprar ao vender. Senão aquele que o nome dá ou o número. Qual o nome que nós vamos receber? É o nome de Jesus sobre uma pedrinha branca. Mas nenhum nome pode haver em relação a nós. E a besta quer promover o anticristo. E no 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Qual é o número do homem? 6. 6. Foi criado no sexto dia. 6. Por que 6? Porque assim como a Trindade, você tem que pegar 6 Pai, 6 Filho, 6 Espírito. Já não é o Espírito Santo. Então, 666 é o número da besta. Existe uma igreja com o nome de 666. A gente tem que se libertar e jogar fora tudo que pode fazer alusão. Tudo que possa fazer alusão. Terceira advertência. Bom, e aí que é o seguinte. Vai haver isso, a conversa não é para facilitar, é para que haja um controle melhor, é para sua segurança. Ninguém mais vai poder roubar você, está tudo debaixo da sua mão, só se arrancar a sua mão. Conversa. Sem aquilo, eu vou perder minha cidadania, eu vou perder direitos de cidadão. Então como é que eu vou fazer? Não tem que fazer. É orar e falar com o Senhor. Está escrito em Apocalipse, Maranata. Fala alto, Maranata. Vem, Senhor Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente vivia a vida cristã pensando que isso não é isso. Mas isso aí não é um símbolo? É um símbolo. E é uma verdade. Porque está falando nome de homem, nome da besta. É um símbolo. Terceira advertência, Apocalipse 14, versículo 9. Está acabando. Apocalipse 14, versículo 9. Acharam? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro anjo, dizendo, em grande voz, se alguém adora a Deus e a sua imagem e recebe a sua marca onde? Na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e na presença do Cordeiro. Eu vou deixar botar o chip porque eu não vou sofrer. É melhor deixar disso. Para que eu vou criar confusão com sua besta, o seu 666? Deixa botar. Se você não vai querer confusão com ele, tu vai ter confusão com Deus. Nós vamos passar pela ira de Deus. Gente, vamos abrir nosso coração. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Pensa na cólera de Deus através da história. A terra se abriu e Coré, Datã e Abirão e toda a sua família foram tagados. Olha o que aconteceu no Egito. A ira de Deus, porque ele estava com o coração endurecido. Olha para a história da Bíblia. Quantas vezes Deus se irou. E essas iras, elas foram momentâneas. Não foi para acabar com tudo. Mas esta de Apocalipse é para acabar com tudo. Então, eu não quero problema com a besta 666. Eu vou me submeter à ira de Deus. Não, pensa nisso. Pensa nisso. E olha, para quem é vencedor, o nosso nome vai ser confessado por Jesus diante do Pai e diante dos anjos. Mas para quem se entregar para a besta, quem deixar seu corpo com qualquer marca ou chip, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem vencer vai presenciar isso ao lado do Cordeiro de Deus. Não estará debaixo desta ira divina. Não haverá misericórdia. Aproveite todas as misericórdias de Deus enquanto Jesus não voltar. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai tirar a roupa de pastor, vai pegar a toga de juiz, vai se sentar num trono para julgar. A fumaça do seu tormento, versículo 11, sobe pelos... João está vendo isso tudo. Por isso ele está usando o verbo aqui no presente. Ela sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Não vai ter descanso depois desse momento. Nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ah, mas eu neguei porque eles iam matar meu neto. Eu neguei para evitar. Gente, você está evitando um sofrimento e correndo em direção a outro sofrimento pior de todos. Aqui, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, dos vencedores, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma voz do céu dizendo, o que ele viu do céu, do trono onde nós vamos entrar, o que João ouviu? Bem-aventurados os mortos que vivem agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanses das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A verdade é que ao morrer não acaba tudo. O versículo deixa claro que todos os que morrem no Senhor são bem-aventurados, felizes, abençoados, diferentemente como aqueles que vão ser torturados e passados e jogados no lago do enxofre. E a palavra e o livro de Apocalipse, eu quero encorajar vocês. Olhem para mim, leiam o livro de Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse. Vai ter coisas confusas ali. É porque João está no ano de 90 depois de Cristo. Nós estamos em 2023. Então Deus mostra para João alguma coisa que dava para ele entender de acordo com o tempo dele. E algumas coisas ele não conseguiu. A marca na fronte, isso ele não entende. Mas nós estamos entendendo. Mas tem coisas que ele escreveu
que ele entende, mas nós não entendemos. Então Deus usa figuras e símbolos no Apocalipse, não para nos amedrontar, mas para poder haver uma convergência de entendimento. Leia o Apocalipse, porque a Bíblia, no próprio Apocalipse, diz que nós vamos ser mais abençoados quando lermos este livro. E o diabo amedronta você, me amedronta a igreja, porque ele sabe que quanto mais a gente ler o Apocalipse, mais ele vai perder a força no dia em que ele se apresentar. Vamos nos concentrar. Eu vou citar 3 promessas. Apocalipse 22, 3. Vamos lá, rapidinho. 3 promessas. 3 promessas. Primeira está em Apocalipse 22, 3. Acharam? Amém. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará, não na maldição, isso é um contexto do que ele está falando. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, e eis que venho, versículo 12. Não, o senhor falou 22, 3, mas não falou. Desculpa. O senhor está acelerado. Eu estou acelerado. Eu embolei. 22, 3. Amém? Agora é 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você vai receber galardão. Fala, você vai receber galardão. Agora fazendo igual os agostinianos, assim, ó, você vai receber galardão. Fala, você vai ser galardoado. Segunda promessa, eu estou falando 3 de diversas. Segunda promessa, Apocalipse 22, 13. Já. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe isso que me faz pensar? O Senhor veio antes de Satanás. O Senhor continuará depois de Satanás. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Fala para quem está ao seu lado, não temas. Pedro falou assim, o diabo está ao nosso derredor rugindo. Para quê? Para a gente ficar com medo. Não temas, não temas. E a última promessa das 3 de diversas, Apocalipse 22, 14. Em voz alta, assim, aquelas pessoas que estão dentro da fornalha e não foram queimadas e vão falar como assim, caramba, eu não queimei. Vai, vamos lá, 22, 14, já. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Rapaz, se Deus é tudo, se Jesus venceu a morte, Ele disse que virá nos buscar, Ele venceu tudo. Para pensar um pouquinho. Não há uma estratégia de terror para desestabilizar a igreja quando nós somos mais do que Ele. Quem está em nós é maior do que aquele que vai aparecer. Por que que a gente vai
Só se a gente estiver amando muito esse mundo e as coisas desse mundo, aí o amor do Pai não está em nós. Glória, glória. Bem bonito, vai. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu sou o vencedor. Quantas lutas você já passou nessa vida? Quantas adversidades o Senhor te deu vitória? Quantas notícias ruins você já recebeu e você está de pé? Quem é que te mantém de pé é o mesmo que vem te buscar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu estou olhando para a Bruna agora e estou vendo ela olhar para cima. Ela está me dando, me fazendo ver como é que a gente precisa no dia da luta, da dor. Olha para o alto. Contempla as nuvens, contempla o céu que ele vai abrir. Amém. Ele abriu para Estevão, o céu vai abrir. Quando você pensar assim, eu não vou aguentar, você vai aguentar, porque ele não vai permitir acima das tuas forças. Amém. Veja como é importante você conhecer a palavra do Senhor. Quantos versículos eu citei aqui que não fez parte da mensagem em si. E quando chegar a hora, que nós possamos olhar para cima e aguardar o nosso Senhor. E se você for antes desse dia, tu és um abençoado. Tu nasceu virado para a lua. Porque tu não vai passar. Aí dá para você parar e pensar um pouquinho, então não está valendo a pena continuar aqui. Eu quero ir para o paraíso de Deus. E por que a gente está tão apegado e agarrado? Pelas mesmas razões que a mulher de Ló. A gente quer viver isso aqui. E Deus está falando, se você quiser viver isso aí, tu vai ver a estátua. Porque essa cidade vai acabar. Os anjos só estão esperando. Os anjos destruidores só estão esperando o Senhor levar a sua igreja. Isso vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Deus te abençoe, você que está no Facebook. Se você estivesse aqui, você ia ver o fecho final, o epílogo. Mas eu te abençoo em nome de Jesus.